Olá pessoal, tudo bem? Espero que esse vídeo te encontre bem. Ultimamente eu tenho falado bastante sobre inflação. Por quê? Porque é o problema do mundo atual. Nós percebemos que os juros estão em alta para conter a inflação e a inflação tem destruído valor em alguns campos da economia. E eu tenho feito algumas literaturas sobre isso e vim aqui compartilhar com vocês as principais coisas que eu estou lendo sobre inflação e outros temas e como isso pode impactar nos investimentos e apresentar algumas oportunidades. Então, deixa eu já começar com vocês com uma apresentação que eu pensei aqui. Todos os créditos que eu vou falando aqui com vocês, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Então, os créditos que eu venho comentando aqui com vocês, eles estarão na descrição do vídeo. E hoje, o grande ponto aqui para mim é entender como o mercado financeiro está lendo isso, tá? Como é que ele está passando isso para a gente em termos da gente entender as oportunidades. Então, existe a questão dos relatórios que algumas instituições financeiras chamadas assets ou gestora de recursos vão apresentando para a gente, tá? Então, eu preparei aqui algumas coisas e aí vim também falar de alguns mitos, tá? A gente está lendo aí muito a Ambima soltando alguns relatórios e falando que os fundos de investimentos estão tendo captações líquidas, ou seja, descontando ali os resgates, muito ruins. E aí foi uma das piores captações dos últimos 5 anos, e a gente vai fazer uma breve observação sobre isso. Tá? Os resgates já foram mais de 17 bilhões. Quando você lê isso, racionalmente, o nosso pensamento de primeiro nível, como diz o grande autor de o mais importante para o investidor, que é o Howard Marks, eu tenho esse livro aqui, recomendo para vocês, é uma literatura boa, mas você tem que ter um pouco de cuidado. Mas ele fala que o pensamento de primeiro nível se estão resgatando dos fundos, eu tenho que sair dos fundos e os fundos não são bons produtos para mim. Bem, isso é meio controverso, porque você está pegando um universo com muitos fundos de investimento, e eu vou mostrar para vocês o tamanho dos fundos de investimentos. Mas será que existem bons fundos de investimentos que conseguem dar bons retornos? Tá? Então, essa é uma das provocações que eu vou trazer no final desse encontro. E logo para falar em números de indústria, você que está aí buscando aprender a investir, quer saber como isso funciona, tem alguns mecanismos que podem acelerar isso para você. Mas deixa eu te mostrar o tamanho dos fundos de investimentos, tá? Em setembro de 2022, a Ambima mostrou que os fundos somam mais de 7,4 trilhões de reais, ou seja, é um produto muito importante na indústria que às vezes você pode estar não entendendo e utilizando isso ao seu favor, tá? Só para vocês terem ideia, nós temos mais de 32 milhões de cotistas nessa indústria. É um número muito, muito forte. Pensa que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, 220, e 32 milhões utilizam fundos de investimento, tá? Nós temos atualmente 28 mil fundos de investimento. Nós temos de 910 gestores de recursos, ou seja, profissionais certificados para trabalhar com isso. Então, num ambiente tão rico, a gente tem que tentar achar boas alternativas. Mostrando o seguinte, como é que funcionam os fundos de investimentos? Eles são divididos em classes, né? A classe que está mais captando recurso é essa classe em laranja, que são os fundos de renda fixa, fundos conservadores que acompanham a alta de juros. E nós sabemos que os juros estão altos para combater a inflação. Até estou usando uma camisa personalizada para falar sobre isso, que é os R$ 100, que era uma garupa, mas que agora virou uma sardinha, porque R$ 100 no passado não compro a mesma coisa atualmente. Eu tenho falado isso em muitas minhas palestras, tá? Então, os fundos de renda fixa, eles têm feito boas captações, e os dois grandes vilões aqui são os fundos de ações e multimercados, produtos que eu quero me dedicar nos próximos vídeos, nos próximos encontros, a mostrar para vocês que tem boas alternativas, para você talvez não ficar seguindo o efeito manada, achando que tudo é destruição de valor, mas que tem sim boas alternativas, e eu vou mostrar para vocês, tá bom? Bem, aqui, gente, a primeira questão, a gestora de recurso, ela é autorizada pelo Banco Central, pela CVM, vamos colocar assim, e, correção, volta ao VT, CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Todo fundo de investimento, ele precisa ser registrado na CVM, existe uma regulamentação sobre isso, instrução CVM 555, Banco Central, é só para você falar sobre bancos. Quando você quer abrir um banco, você precisa de uma autorização do Banco Central. Falei isso lá no curso do ICL, do meu amigo Eduardo Moreira. Edu, um abraço. Bem, e aí as gestoras de recursos, autorizadas pela CVM, elas precisam escrever cartas, né? Isso é uma grande aula, tá? Vou pegar aqui para vocês uma carta de um fundo chamado Quineia.
O Quineia é um fundo de investimento que existe há mais de 15 anos, tem mais de 150 profissionais escrevendo relatórios e 71 bilhões de reais sobre gestão. Então, são profissionais certificados, que têm uma história de longo prazo, que têm uma equipe, que é um dos principais valores, e eles escrevem as cartas. A carta que eles escreveram recentemente é o que me impulsionou a fazer esse vídeo para você. Ele mostrou quais são os 4 cavaleiros do Apocalipse, fazendo uma referência ao Apocalipse, livro da Bíblia, onde ele falava do que poderia ser a grande ameaça, a grande destruição. Eles usaram um versinho do Renato Russo, para quem gosta, dos anos 80, o futuro não é mais como era antigamente. Vou botar a descrição dessa carta aqui para vocês, leitura obrigatória se você quer aprender alguma coisa, e é por isso que eu gosto tanto de fundos de investimentos, que a leitura das cartas nos passa muitas questões. Se eu te perguntasse agora, quais são os 4 cavaleiros do Apocalipse, você sabe me responder? Tá aí, na telinha, tem uma colinha para você aí, taxa de juros básica dos Estados Unidos, núcleo da inflação dos Estados Unidos, índice de dólar contra outras moedas e o custo de energia. Na visão dos analistas do Quineia, esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Gente, animal, carta indispensável. Eu li, botei lá no meu Twitter, tem vários posts sobre isso. Eu estou pegando da carta, você também pode ler. E aqui a gente faz uma breve reflexão e depois você pode mudar seus comentários, tá? Bem, eles falaram muito, tá, da dívida global. Eu gostei muito, o nível de dívida global tem subido muito. E quando a dívida global sobe muito e a taxa de juros no mundo está subindo para combater a inflação, você tem um risco em termos de produtividade. Isso reduz muito a produtividade das empresas. Por quê? Porque além do custo da matéria-prima ficar cara, o custo de financiamento da sua operação, ou seja, as empresas usam financiamento para crescer, também fica caro. Bem legal, né? Eu achei isso genial. Então, também fica caro. Aula para mim, aula. E aí ele mostra que essa dívida alta, com os juros altos, também impulsionam um momento de recessão, que é o assunto mais comentado no momento. Eles acreditam que isso possa estimular um período de recessão, porque o custo produtivo por causa da inflação e o custo de financiamento também alto e a capacidade de consumo reduzida prejudicam o consumo. Adorei isso aqui. E aí eles trouxeram o custo de energia. Então percebam, né? Quando eu ponho juros altos, inflação alta, pouca capacidade de consumo, dólar alto e energia alto, ele consegue entender que nós poderíamos ter um período de reflexão, de recessão, por esses 4 cavaleiros do Apocalipse. Achei genial a carta é muito boa, e aí vai ser onde vou me dedicar nos próximos encontros e tentar achar produtos de investimentos que consigam atravessar o mercado lendo boas teses de investimento e apresentando boas rentabilidades. Então, vamos nesse desafio aí, a gente vai mandando vídeo para vocês, tá? Se você encontrou esse vídeo e não sabe onde você pode conversar comigo, tem o meu clube lá do WhatsApp, onde a gente passa essas dicas, a gente coloca esses vídeos, você pode lá estar colocando suas dúvidas, conversando comigo, tá bom? Bem, então esses são os 4 cavaleiros do Apocalipse, tá? Ele mostrou uma coisa muito interessante de uma possível volta a ver, tá? A economia americana não acelerando em termos de vendas de casas, né? Deixa registrado aí que eu dei um come-língua. Venda de casas nos Estados Unidos, ele mostra que está tendo um arrefecimento nesse consumo. A gente está olhando muito para a China, mas não está olhando para as vendas de casas nos Estados Unidos. Bem provável que eu faça alguma correlação com isso para falar dos fundos imobiliários americanos chamado REITs. Então, devo trazer isso aqui para vocês, porque eu gostei bastante dessa carta, tá? Bem, e aí tem um site que vocês podem utilizar do Mais Retorno, que ele fala o seguinte, né? A tese de inflação prolongada fazem os fundos de investimentos terem posições vendidas no exterior. Incrível, né? Então, toda aquela concepção de inflação, com os 4 cavaleiros do Apocalipse, me deram uma ideia de trazer aqui, pegar um pouco dessas teses de inflação prolongada e como a gente pode achar alternativas de investimento, tá? Bem, aqui, quando ele fala em comprado e vendido, para quem está começando, é meio complexo. Então, eu botei 2 gráficos da ação que eu gosto demais de estudar, todo mundo sabe, que é Netflix. Eu acho que tem um case interessante em termos de estudo e de muita didática, tá? Bem, se eu estou comprado, quer dizer, aqui eu fiz uma correlação, botei aqui uma comparação, fiz uma comparação entre 2 ativos. Botei na linha amarela o Ibovespa, que é a união das nossas principais ações no mercado brasileiro, tá? Então, você tem ali um índice de referência. No Brasil, nós temos mais de 500 ações, mas as 70 mais negociadas têm um índice de comparação. E isso é o Ibovespa, um índice que se atualiza a cada 4 meses.
Então, eu fiz uma comparação entre o Ibovespa e a Netflix para ficar bem didático. Quando eu estou comprado, quer dizer que eu compro essa linha azul aqui no seu momento de baixa, que foi julho de 22, e espero que ela vá subindo, tá vendo? Ela faz esse movimento aqui de alta, tá? Quando eu estou vendido, eu pego, por exemplo, aqui esse gráfico de 1 ano das ações da Netflix, né, da BDR, que refletem ali o recibo de ação da ação do Netflix nos Estados Unidos. Então, nós temos as BDRs, que são Brazilian Depositary Receipts, que são recibo de ações de empresas internacionais negociadas em real. Tá? Isso foi possível, uma mudança esse ano, que permitiu pessoas físicas comprarem. Antes, pessoas físicas não poderiam comprar. Bem, se você entra vendido, você quer dizer que você acredita numa queda, ou seja, numa desvalorização. Então, em vez de eu entrar comprado aqui na linha azul, que é o Netflix, eu entro vendido, acreditando que as ações da Netflix poderão cair. E elas caíram mais de 43% no último ano. Então, de janeiro de 22 até novembro de 22, ela já caiu mais de 43%. Bem legal, né? Então, se eu estou vendido, é que eu acredito que as ações da Netflix cairão. Então, eu entro vendido, acredito no pessimismo da empresa ou de um segmento. Quando eu estou comprado, eu acredito que o mercado vá para cima. Comprado e vendido. Comprado, eu estou otimista, acredito na alta. Vendido, eu estou pessimista, acredito na baixa. Isso é possível através de utilização de derivativos, temas que eu sempre gosto de trazer aqui para vocês. Tá? Bem, então, com a tese de inflação prolongada, os fundos multimercados pegaram aquela tese dos 4 cavaleiros do Apocalipse e começaram a apostar que alguns segmentos poderão ter perdas. Então, muito rico esse assunto de inflação. Acho que a gente tem que se debruçar sobre isso. E aí, o Mais Retorno fez uma seleção dos principais 10 fundos com rentabilidade aqui no Brasil. Ele marcou alguns, o Vita, o Chess Alpa, o Vista Multiestratégica, fundos que estão dando retornos de 45%. Mas, Gilvan, os fundos não estão tendo resgate? Essa era a dica, né? Às vezes a gente tem que ter um pensamento de segundo nível, como diz Howard Marks no seu brilhante livro, O Mais Importante para o Investidor. Porque no primeiro nível a gente acha que está todo mundo resgatando o que a gente tem que resgatar. Mas tem ativos, empresas muito boas que estão com excelentes teses de investimento que a gente não está explorando. E a gente não está navegando nisso. Sempre lembrando que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E isso aqui não é recomendação de investimento, mas sim teses, pensamentos, ideias para a gente pensar e buscar aprender com elas. Então, eles fizeram um relatório dos fundos que estão apresentando mais retornos. Eu achei que era importante trazer alguns e fazer um estudo. Então, hoje vai ser o capítulo 1 desses fundos que estão tendo sucesso. Aí a gente vai fazer aqui uma breve descrição de uns 3, 4 minutos sobre algum desses fundos, para deixar vocês instigados. Peguei aqui um fundo chamado Vista Multiestratégia FICFIN, tá? Que é um fundo com mais de 800 milhões de reais, que tem uma rentabilidade nos últimos 12 meses de 17,20, mas tem uma alta volatilidade, ou seja, muita variação. E aqui uma provocação que eu sempre gosto para trazer para os investidores, você que é assessor de investimento, você que está investindo, você tem que ter um pouco de visão de longo prazo, né? Perceba, esse fundo, lá em janeiro de 21, dezembro de 20, tinha um retorno muito baixo. E aí, de repente, esse fundo, a tese de investimento dele, na janela de tempo de 2 anos, foi incrível. Ele teve uma alta rentabilidade. E, se eu olho na janela de 1 ano, esse fundo não tem o mesmo retorno. Como pode? Como pode? Na janela de 1 ano, menos retorno, na janela de 2 anos, mais retorno. O poder do longo prazo. O longo prazo traz retornos muito maiores. E você tem que ter essa resiliência, entender o que está acontecendo para conseguir achar boas alternativas de investimentos. Se você gostou, dá um like, indica para os seus amigos, compartilha, manda suas opiniões, que elas são extremamente importantes. E a garupa que virou sardinha é o grande tema do momento. A inflação vai ser o que irá dominar. E nos próximos episódios, no capítulo 2, eu mostro outros fundos para vocês e disseco como o Vista Multiestratégia ganhou rentabilidade. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Sai. Cadê o vídeo? Para vídeo, para. Crédito do final.